Boa noite, igreja. A graça e a paz de Deus. Vamos se colocar de pé. Vamos adorar um pouquinho ao nome desse Deus. Espero que você tenha vindo essa noite aqui realmente com o coração aberto, com o coração realmente esperando receber algo do Senhor, e que você possa ter essa resposta, que nós possamos realmente nos encher essa noite, possamos aprender mais a respeito dele, possamos entender mais a respeito do chamado dele, e que nessa noite a presença dele seja o centro. Amém? Vamos adorar. Tu provês o fogo, e o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória em nossos corações. Espírito Santo vem e nos enche, Pai. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Nos preencha com seu amor, com seu perdão, Jesus. Queremos ser cheios essa noite. Queremos nos preencher do seu amor. Está contigo, Senhor. Por isso vamos declarar: enche-me, Deus, enche-me.
Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Senhor, muito mais do que uma canção que estamos declarando, enche-nos de Ti. Muito mais do que um louvor, muito mais do que palavras. Sim, é o desejo de nossa alma que anela por Ti. A nossa alma anseia por Ti, assim como o guarda anseia pelo romper da manhã. Assim como a cor suspira pelas águas, pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, a minha alma se encontra. Minha alma tem sede do Deus vivo. Minha alma anela pelo Senhor. Temos sede de Ti, temos fome de Ti. Pai, nós clamamos, enche as nossas vidas, porque facilmente nos esvaziamos de Ti e nos enchemos de nós mesmos, enchemos das razões, nos enchemos de sentimentos as quais não procede do Teu Santo Espírito, nos enchemos de informações que não nos edificam, nos enchemos de palavras, de falas que nada traz para nós crescimento, ao contrário, nos esvazia de Ti. Por isso queremos esvaziar totalmente nosso coração e dizer, enche-nos de Ti, Espírito Santo de Deus. Precisamos ser cheios do Senhor. Somente assim, ser cheio do Espírito Santo de Deus, queremos ser pais melhores, ser filhos melhores. Sim, aonde colocarmos a planta de nossos pés, precisamos ser cheios do Espírito Santo para iluminar, para fazer a diferença, para trazer o Teu reino, para testemunhar Cristo. Por isso que nós oramos, Senhor, muito mais do que uma sensação da Tua presença, é uma certeza que o Senhor habita em nosso meio. Vem, Espírito de Deus, enche as nossas vidas, enche-nos de Ti. Comece a clamar por isso, igreja. Clame ao Senhor com o desespero da sua alma. Enche-me, ó Deus, enche-me, ó Deus, enche-nos de Ti, Espírito Santo de Deus. É a vontade de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, da presença do Senhor, da verdade libertadora. Seja cheio da presença do Senhor sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas. Glorifica o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia. Que a graça do Pai seja sobre ti, querido irmão, irmã. Quero encorajar você a declarar também que essa paz transborde sobre o irmão, irmã que está do seu lado. Declare isso, que a paz de Cristo venha transbordar sobre ti nessa noite. Que a paz do Senhor sobre ti. Deus abençoe. Aos que estão conosco, nos assistindo, nos acompanhando por meio da internet, Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos adorar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Que bom, queridos. Pode tomar seu assento, por favor. Queremos declarar que todos sejam bem-vindos aqui nessa noite. Que bom que você está aqui. Principalmente você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui em nosso meio. Que alegria de conhecer você, que alegria de estarmos juntos. Glória a Deus. E acima de tudo, já demos boas-vindas ao Espírito Santo, que é o Senhor da igreja. Amém, meus queridos?
permita-me chamar você para estar conosco amanhã, mesmo sendo feriado, haverá oração, pastor, por que não, meu querido? Com certeza, às 6:30 da manhã, estaremos juntos aqui, orando, clamando ao Senhor. Aproveita agora, querido, tá certo? Depois nós teremos indo um cafezinho para ter um tempo de comunhão, será uma bênção. Então participe conosco, tenho certeza que você vai acordar ainda mais animado, vai sair daqui ainda mais animado, renovado as suas forças, e será um tempo de muita comunhão. O próximo recado, queridos, eu quero chamar você, mulher, irmã querida. Este mês acontecerá o encontro da Rede Mulher, tá certo? O encontro de mulheres será no dia, cadê o dia? 20, eu olhei ali 20 horas, dia 20, queridos, 25, quem dá mais? Está lá em cima, irmãos, olha lá, 20, olha lá, oh misericórdia, o ponto falhou, irmãos, foi mal, o ponto falhou aqui, dia 20 de outubro, encorajamos você, mulher abençoada, esteja aqui, será um tempo muito abençoado. A Lilian, né, estará, a Lilian Cristina, ela é coordenadora de casais da primeira IPI de Londrina, né? De Londrina. E quero encorajar você, irmã, para estar aqui, mas atenção. Haverá também nesse dia uma doação de lenço, tá? Você que puder trazer, traga, porque todo será destinado, esses lenços, para doação lá para o Hospital do Câncer. Mas atenção, isso não é uma condição, não paga nada para entrar, tá certo? Caso você não puder trazer, mesmo que seja usado, desde que esteja em condição, tá certo, para abençoar outras pessoas, traga, porque tudo será destinado para o Hospital do Câncer, tá? Estamos juntos aproveitando essa campanha, mas atenção, não precisa trazer em outros dias, somente no dia do culto aqui das mulheres, tá? No dia que você vai chegar, vai ter um momento na recepção ali, você vai deixar ali o lenço, mais uma vez reforçando, não é uma condição para você vir, caso você, mulher, irmã preciosa do Senhor, deseje participar, mas não tem um lenço, ou de repente, né, possa estar esquecendo, venha mesmo assim, participe conosco, participe entre vocês, né? Vai ser uma bênção especial aqui, temos certeza disso. O próximo recado, queridos, nós estamos já organizando para o próximo bazar missionário, tá certo? Bazar missionário que acontecerá no dia 12 de novembro, você pode estar trazendo já suas doações, embora temos bastante coisa, tá? Além de trazer aquilo que você talvez ainda, precisa fazer uma geral no guarda-roupa, algumas coisas lá, lembra do nosso lema, desapegue e abençoe, faça isso, desapegue e abençoe, meu querido, e traga para abençoar outras pessoas, temos certeza que será um tempo muito abençoado, e pedimos a você, por favor, nos ajude a estar divulgando, a compartilhar com outras pessoas, será no dia 12 de novembro, a partir das 7:30, tá joia? E por último, mais uma vez nós queremos aqui estender o convite para os pais, a encorajar os seus filhos, enviar os seus filhos para participar do retiro de crianças, tá? Retiro Kids, nós temos feito essa chamada, e temos ainda algumas vagas, mas nós iremos estender só até semana que vem, queridos, essa inscrição. Por isso você, pai, mamãe, queremos encorajar vocês a investir na vida dos seus filhos, será um valor mais acessível em vista dos demais irmãos, né, do retiro de homens e mulheres, e queremos encorajar você a aproveitar essa oportunidade para semear na vida dos seus filhos, temos certeza que será uma bênção. Faça sua inscrição, procure ali após o culto, no balcão das informações, para que você possa ser instruído como que funciona, e tenho certeza que será realmente um grande investimento na vida dos seus filhos. Amém, meus queridos? Quero chamar os irmãos neste momento lá de pé, queridos, por favor, nós iremos aproveitar esta hora e também adorar o Senhor com nossa contribuição financeira, com os nossos dízimos e oferta. Você que veio preparado, queremos encorajar você a fazer isso durante o louvor. Caso você não veja preparado e esteja até nos visitando aqui, por favor, não se constrange. O importante é que você está aqui para ofertar o seu coração ao Senhor Jesus. Vamos continuar adorando a Ele, queridos, em nome de Jesus. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer,
levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes, dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. A alegria que vem só de ti, Jesus, de estarmos em sua presença, de adorarmos o seu santo nome, Pai, e de estarmos perto de ti, estarmos próximos ao seu amor. Queremos realmente derreter o nosso coração, queremos, ó Pai, entregar o nosso coração, Pai, nessa noite. Que realmente, ó Pai, a sua presença possa ser real, que o Senhor possa vir, Senhor Deus, e nós possamos, Senhor Deus, conhecer a ti cada dia mais e mais, que o Senhor nos molde, que o Senhor transborde o seu amor, que o Senhor seja, Senhor Deus, a presença do Senhor Deus em nossos dias a dias, ó Pai, que não seja, Deus, apenas, Senhor Deus, uma terça-feira, apenas um domingo, apenas uma programação, Jesus, mas que nós possamos realmente conhecer de fato, e que nós possamos entender que uma vida com o Senhor ao nosso lado é uma vida justa, é uma vida correta, é uma vida de princípios, é uma vida que nos leva, Senhor Deus, não apenas à salvação, mas também, Senhor Deus, a uma vida, Senhor Deus, feliz, uma vida, ó Pai, onde nós possamos realmente, ó Pai, não nos arrepender, Senhor Deus, dias após dias, ó Pai, por erros, mas nós somos conduzidos pela sua palavra. Então, Pai, essa é a nossa oração nessa noite, ó Pai, nos ensina a ser mais parecidos contigo. Se eu possa vir essa noite, Jesus, apenas por ti. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade
humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, somente em ti, e ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, venha ao nosso coração, Pai. Venha ao nosso encontro. Queremos declarar Yeshua. Meu amado é o mais
está acima de todas as coisas, aquele cujo nome é santificado, aquele cujo nome ecoa sobre todas as eras, sobre todas as gerações, sobre todos e tudo. Esse nome Jesus, aquele que realmente ecoa em nossos corações e nos traz a salvação, nos traz a palavra de vida, nos traz os caminhos de felicidade, nos traz os caminhos realmente de paz, de serenidade. Queremos declarar, Jesus, que apenas conhecendo a Ti, realmente, ó Pai, estaremos, Senhor, no caminho, Senhor, da vida. E vamos declarar: Deus está presente. Senhor, permita-nos que o nosso coração Te conheça mais e aprenda mais, porque quanto mais perto do Senhor que estivermos, mais nosso ouvido estará sensível à Tua voz e mais a identificaremos no meio e em meio a tantas vozes que esse mundo ecoa aos nossos ouvidos. Nos ajude, Senhor, a conhecer e a distinguir o Teu caráter, para que a Tua voz e somente ela fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, Ministério de Louvor e Adoração, por esse momento. E nós estamos chegando ao fim da nossa série de mensagens já, que tem por título Coragem. Vamos agora com ela até o final do mês de outubro. Já estamos aí já caminhando para a finalização. E eu espero que você tenha sido profundamente ministrado, profundamente tocado pelo que foi passado aqui nesses dias. E eu tenho certeza que isso vai servir de grande força, ânimo, para você continuar na sua jornada. Não sei quanto a você, mas muitas vezes algumas lutas me irritam profundamente. Algumas lutas que parecem desnecessárias, lutas que parecem sem propósito, lutas que parecem apenas uma pedra de tropeço que aparece no nosso caminho. Tudo vai bem, tudo caminha legal, parece que tudo está do jeito que você imaginava que seria o melhor, e de repente vem algum pontinho que contamina tudo. Vem aquela palavra, vem aquela situação, vem aquela notícia que de repente deixa a gente profundamente irritado. E uma irritação justa, porque aquilo nos frustrou. E uma irritação até contra Deus, para dizer a Deus, não está certo isso daí. Eu lembro que alguns meses atrás aconteceu alguma coisa relacionada à minha vida pessoal que me trouxe um profundo senso de descontentamento. E eu lembro que eu estava no cantinho dessa igreja, numa madrugada que eu vim aqui para orar, lá no canto, perto do balcão de formações, sentado, falando: Senhor, por quê? Por que isso? Isso não é justo. Dá uma olhada no meu currículo, Senhor. Veja o quanto que eu tenho te servido. Veja da maneira como eu tenho me entregado. Senhor, eu quero apresentar a Ti minha queixa. O Senhor tem feito coisas boas na minha vida, mas essa o Senhor esqueceu de cuidar. O Senhor tem me abençoado grandiosamente, mas essa o Senhor deixou passar. Por que isso? Como assim? Por que isso tinha que acontecer justo agora, nesse momento, nessa condição? E a frustração, a irritação contra Deus foi derramada numa oração, numa conversa, porque determinadas lutas irritam a gente e até nos posicionam a levar um queixume diante da presença de Deus. Não é assim com você também? A vida não está como você imaginava. Já era para você estar casado ou casada, e a coisa parece que voltou tudo atrás, parece que voltou a estaca zero, e você leva diante de Deus, ou até leva para você mesmo, dizendo: que irritação, que angústia, aumenta aquele senso de revolta até. Você poderia estar fazendo mais dinheiro, ganhando mais dinheiro, mas alguma coisa aconteceu que fez com que você agora se voltasse para pagar dívidas que nem estavam no seu propósito, que não foram projetadas ou até mesmo feitas por você. Você imaginava que a sua família estaria diferente depois daquele acontecimento, ou depois de tantos anos de caminhada, e parece que tudo só se frustrou. Você imaginava que a sua carreira estaria melhor, o sucesso já teria chegado aos 25, aos 30, aos 40, aos 60 anos você já estaria se aposentando com uma situação mais confortável, mas a vida não lhe deu essa condição e lutas apareceram.
Apareceram no marido que piorou, na esposa que ignorou, no filho que desobedeceu, no dinheiro que não chegou, na carreira que não alavancou, nas questões que não se alinharam. Então, de repente, você está irritado, profundamente chateado com a sua vida, com as lutas que a envolve, e de repente você está se queixando contra Deus. E de repente está perguntando: Deus, o Senhor está nisso mesmo? Ou o Senhor deixou passar essa? O Senhor é bom mesmo? Ou dessa vez o Senhor falhou? É o que acontece com o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, num determinado momento, estava vivendo um caos, porque eles estavam vivendo cativos na Babilônia, estavam longe da sua cidade, da sua cultura, dos seus alimentos, da sua religião, estavam longe dos seus familiares. Enquanto uns estavam cativos na Babilônia, outros estavam, os familiares e amigos estavam livres lá em Jerusalém e sofrendo a miséria. Enquanto estavam cativos em Babilônia, eles viam as pessoas indo e vindo, prosperando, fazendo negócio, construindo casas, aumentando o patrimônio. Enquanto as pessoas estavam lavando os seus carrões no domingo de manhã, eles estavam indo sofridamente para a sinagoga ou para o culto, empurrando o carrinho velho, ou até debaixo de chuva, comendo poeira. Aquela sensação de que Deus não é justo, Deus não é bom, Ele nos colocou nessa condição, nos deixou aqui, e parece que todo o mundo, todas as pessoas, ou todo o mundo está vindo bem, só eu que estou indo mal. Jeremias olhava para as circunstâncias e recebia essas informações do povo: Jeremias, Deus esqueceu de nós. Jeremias, as coisas estão piorando. Jeremias, não está como a gente imaginava. Não está melhorando. Jeremias, não há sinais de que as coisas vão ficar melhores depois das eleições. Jeremias, está difícil a coisa. E o Jeremias vai diante de Deus para apresentar a queixa do povo e dizer: Deus, não dá mais. Eu estava aguentando até aqui, estava segurando até aqui, mas agora chegaram essas últimas informações que dizem para mim que o Senhor está falhando. Então olha só o que Jeremias fala a Deus em Jeremias capítulo número 12, quando ele vai conversar com Deus sobre essas queixas, essas irritações que eles estavam vivendo por ver tudo ao redor dando certo e menos eles. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problema? Eu vou traduzir para você como ele quis dizer isso, porque é lógico que estão com palavras muito mais bem elaboradas, escritas, formais. Mas o Jeremias está dizendo assim: Senhor, o Senhor tem feito boas coisas até aqui, mas eu gostaria de te lembrar que as últimas não têm sido tão bom assim. E eu queria discutir com o Senhor a sua soberania, porque na minha opinião e do meu modo de ver, o Senhor está falhando profundamente em nos trazer alguma coisa que de fato vale a pena e que de fato vem dos seus propósitos. Jeremias está levando uma queixa a Deus, que é o resultado da frustração diante das circunstâncias que ele vive juntamente com aquele povo que estava sendo oprimido, que estava sendo machucado e ferido na Babilônia. Então Jeremias apresenta para Deus alguns dos motivos pelos quais Deus deveria mudar de opinião e Deus deveria fazer alguma coisa em favor deles. Som, ei, você regula aí para mim, Vini, antes de eu continuar. Ei, som, teste. Som. Então Jeremias, nesse momento, ele começa a apresentar a Deus as queixas de um povo que estava profundamente abatido. E eu fico perguntando: isso não tem nada a ver comigo, com você? Muitas vezes não chegamos a esse ponto, a essa condição, de apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, agora eu estou questionando a sua fidelidade, a sua soberania, o seu propósito e tudo que o Senhor oferece. Será que a gente não se enquadra nisso? Em algum momento você não fez isso, não? Não diz respeito a você? E também você, de alguma maneira, já não trouxe para Deus algumas opções, dizendo: Deus, o Senhor tem feito coisas boas, mas o Senhor não considerou essa possibilidade. Senhor, o Senhor tem feito coisas maravilhosas, mas o Senhor talvez não tenha percebido que eu preciso também disso, ou preciso daquilo outro. Então Jeremias faz o que todos nós fazemos. E olha só a que ponto esse homem chega, ao ponto de trazer no versículo número 2, a questão do porquê e quem é o responsável por todo o drama do povo de Israel vivendo na Babilônia. O Senhor Deus os plantou, os nossos inimigos,
esses babilônios. Eles criaram raízes, eles crescem e dão fruto, está tudo em ordem com eles. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Esse povo que está aí, que é ímpio, esse povo aí que fala que até confia no Senhor, mas que não segue os seus caminhos, está indo tudo bem com eles. Eles abrem uma empresa e dá certo. Eu abro a minha e dá errado. Eles casam e têm filhos. Eu caso e descubro um diagnóstico que eu não posso ter filhos. Eles fazem um financiamento e no final eles recebem os juros de volta. Eu faço o financiamento, roubam o meu carro e eu tenho que pagar o financiamento sem ter o veículo. São coisas assim que ele está questionando. Tudo que eles fazem sem o Senhor dá certo, e tudo que nós fazemos com o Senhor dá errado. Tem alguma coisa que diz respeito a você e a mim nessa frase? Você também não se indigna, não se irrita, pelo fato de que ao seu redor parece que as coisas vão bem, mas com você mesmo vai muito mal? Aquela sensação que começa a trazer no seu coração uma angústia, uma irritação, uma frustração, ao ponto de você falar assim: eu não vou mais na igreja, porque eu vou na igreja e as coisas pioram. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse: pastor, não sei o que aconteceu, mas depois que eu fui na igreja, parece que as coisas começaram a piorar na minha vida. A sensação de que Deus está deixando passar coisas que, se fosse nossa direção ou a nossa própria organização, estaria bem diferente. Fala a verdade. Você não teria melhores planos para a sua empresa? Melhores planos para o seu casamento? Melhores planos para a sua vida pessoal? Melhores planos para a sua carreira? Você não teria melhores planos para a sua finança ou até para a política no Brasil? Você não teria melhores planos para a sua cidade? Não é verdade? Você teria melhores planos para a sua saúde? Todos nós já falamos isso para Deus. Deus, tem alguma coisa errada, e não é comigo, é com o Senhor. Que presunção é essa que Jeremias apresenta? Mas que presunção é essa que eu também apresento, que eu também coloco diante de Deus? Deus, tem alguma coisa errada na minha vida, e não é comigo, é com o Senhor, porque o Senhor está deixando de ser soberano, o Senhor está deixando de passar coisas importantes, que o Senhor deveria estar mais atento. Isso não diz respeito a você, né? Então eu peço, por favor, que no final você ore por mim, porque isso passa comigo, e eu acredito que isso passa na cabeça de todo ser humano. E se não passa com você, nem aqui eu deveria estar, deveria ter sido arrebatado, levado ao Senhor, porque você é um exemplar diferenciado da humanidade. Significa que todos nós, em algum momento, acreditamos de que Deus está falhando nos seus planos, nos seus propósitos e nos seus projetos, e que nós teríamos outras alternativas, e que se tem alguma coisa errada não é culpa nossa, é culpa dele, porque a gente está fazendo tudo certinho. Não acredita nisso? Olha o versículo depois que ele fala, olha o que ele apresenta para Deus. Ele fala assim: tu, porém, me conheces, Senhor. O Senhor sabe que eu não mereço isso. Eu tenho créditos, eu tenho méritos. Então começa a apresentar o currículo dele. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como ovelhas destinadas ao matadouro e reserva-os para o dia da matança. Eu tenho para o Senhor um plano melhor. Olha para mim, veja a minha integridade, veja a minha qualidade, veja as minhas competências e ouça o que eu tenho a dizer, Senhor. Mata esse povo. Mata esse povo, porque eles não servem, eles não prestam, e o Senhor deveria já ter tomado uma atitude com eles há muito tempo atrás. Olha a presunção que chega a Jeremias, olha a presunção que chega ao nosso próprio coração, de dar direções para Deus, para que Ele possa, nos nossos méritos, fazer alguma coisa que determinamos a Ele. Porque eu estou indo na igreja, estou fazendo a campanha na Terça da Esperança, até estou fazendo uma corrente no WhatsApp, consultei meu horóscopo hoje, os astros estão alinhados, mas nada está dando certo. Acendeu vela não sei para quem, fez despacho não sei para onde, está tentando de todas as maneiras fazer com que as coisas conspirem a seu favor, e aí chega e fala assim: não, o problema não sou eu, porque eu estou fazendo de tudo para dar certo. Olha a presunção. O Jeremias fala: Senhor, dá uma olhada nas minhas qualidades. Eu sou um crente fiel. Eu não consulto horóscopo, não acendo vela, não faço despacho. Eu estou na igreja, eu estou buscando, eu estou fazendo campanha. Eu estou na presença, Senhor. Olha para mim e escuta o que eu vou te dar de alternativa. Abre aquela porta de emprego. Elimina aquele meu desafeto. Dá aquele recurso que eu preciso. Traga essa cura agora. Faz esse movimento na minha família. Dobra o joelho daquele ímpio. Como se nós tivéssemos qualidades o suficiente para dizer o que Deus deve fazer ou não.
Jeremias diz: elimina os desafetos. Irmãos, muitas vezes nós fazemos orações tão imbecis como essa. Eu digo, e não é minha palavra, é de Eugene Peterson, um grande pastor norte-americano. Ele diz o seguinte, que muitas vezes a oração é para distrair a nós mesmos e a nossa fúria, né? É só para distrair a nós mesmos. A gente, na verdade, está distraindo o propósito. O Jeremias está falando: Senhor, mata, elimina, cobre aqui essa terra de sangue, elimina os meus desafetos. Eu não consigo vê-los prosperando, eu não consigo vê-los bem, eu não consigo ver aquela família feliz, eu não consigo ver aquela empresa prosperando com tanta injustiça, eu não consigo ver aquele empresário com tanta falcatrua, eu não consigo ver aquela pessoa com tanta sonegação, eu não consigo ver aquela família com tanta traição. Está dando tudo certo para eles, mata esse povo, porque eu não consigo lidar com essa inveja, eu não consigo lidar com esse desaforo. Será que nunca fizemos essa oração? Se não fizermos a oração, pelo menos os pensamentos nos traíram, dizendo: não fazem nada. Eu tinha essa cena com o Kaká. Falava: meu Deus, o Kaká. Lembra do Kaká, jogador de seleção brasileira? Porque a gente fala assim: o cara é rico, mas não tem Deus. O cara é bonito, mas não tem Deus. Eu lembro do Kaká, eu ficava assim: Deus, o Kaká é rico, bonito e tem Deus. O que vai ser? Elimina, Senhor, da minha frente, que eu não consigo lidar com o confronto, com as desavenças, com as discórdias. Por que o outro tem e eu não tenho? Por que eles podem e eu não posso? Por que ele consegue e eu não consigo? A gente está na mesma empresa, sentado no mesmo escritório, a bênção vem para ele que não te busca e não vem para mim que te busca. O que está acontecendo, Deus? Só reclamação. Pensa que para por aí? Não, versículo 4, Jeremias apresenta mais outro motivo para a sua queixa. Versículo 4: até quando, Senhor, a terra ficará de luto, a relva toda do campo está seca, perecem os animais, as aves, por causa da maldade dos que habitam nessa terra, pois eles disseram: ele não verá o fim que nos espera. Aqui é a supervalorização dos sentimentos, né? Senhor, está tudo ruim, está tudo terrível, os animais estão morrendo, a relva está secando. Olha a supervalorização dos sentimentos, é o que a gente faz, né? É o tempo todo, com micagem, com reclamação, com resmungação, é sempre falando para dentro. E aí, está tudo bem? Pastor, você sabe, né? Pelo amor de Deus, gente. Tem gente que a gente pergunta tudo bem, a gente já sabe. É aquela resmungação, parece que está tudo errado, tudo cinzento, tudo nublado, tudo sem sol, tudo triste, tudo difícil, tudo complicado. Você conversa com essa pessoa, parece que está, ai meu Deus, você sai de lá até meio com uma névoa em cima da cabeça, assim, uma tempestade de ideias ruins. O Jeremias está dizendo: Senhor, está tudo ruim. Espera aí, Jeremias, não é bem assim. Não, está tudo ruim, Senhor. O Senhor não sabe porque o Senhor não está na minha pele. Porque se o Senhor tivesse, o Senhor faria diferente. Todo o tempo, Jeremias apresentando uma queixa a Deus. Falando. Aí chega a hora, irmãos, que Deus interrompe a fala de Jeremias. E é uma benção quando quando ele entra para falar e nós ficamos quietos. Porque não tem nada pior do que ver um crente resmungão, murmurão, que fica falando, reclamando. Aí chega uma hora que Deus fala: peraí, agora é minha vez de falar. E graças a Deus que Deus fez isso com Jeremias, porque Deus trouxe um ensinamento que é para mim e para você. Deus fala: Jeremias, chega, eu já ouvi tudo que você tinha, agora é a minha vez de falar. E é uma coisa muito boa e maravilhosa quando você para de falar e passa a ouvir a Deus. É uma coisa muito boa quando você deixa de postar e passa a ser sensível a Deus. É uma coisa muito boa quando você deixa de se expor e passa a refletir sobre a vontade de Deus. É uma coisa muito boa quando você para de falar e Deus começa a falar com você. E foi o que aconteceu com Jeremias. De tanta reclamação, tanta murmuração, Deus fala: eu tenho uma coisa para dizer para você. E Deus faz uma pergunta para ele: se você, Jeremias, se cansa correndo com os homens, está vendo? Agora não é mais Jeremias falando. Logo no versículo, Deus interrompe, assim, ele corta a palavra no meio de Jeremias. Se você se cansa correndo com os homens, o que será que quer significar isso? Que eu preciso interromper antes de a gente avançar. Porque será que Deus está querendo trazer de imagem aqui? Aqui a gente precisa recuperar a ideia do mundo antigo de batalha e de exército. No mundo antigo haviam destacamentos de exércitos específicos, como por exemplo, infantaria e cavalaria. Nos nossos dias nós temos infantaria, cavalaria, artilharia, nós temos vários destacamentos, mas no mundo antigo, basicamente era infantaria e cavalaria.
A infantaria era responsável por ir à frente do exército. Por isso que a palavra literal é aqueles que marcham a pé. É aqueles que vão andando na frente do exército, que é a cavalaria que vem logo atrás. Soldados que vão a pé. E a infantaria é um destacamento de um grande volume de soldados, mas ela é a mais frágil, porque ela vai à frente apenas para enfraquecer o oponente. Então, quando havia uma guerra, a infantaria era o destacamento que avançava para enfraquecer o oponente. Enquanto que a cavalaria, que era muito mais forte, muito mais poderosa, com guerreiros muito mais bem equipados e muito mais hábeis, ficava atrás. Então Deus está puxando uma imagem de guerra aqui para o Jeremias, falando assim: ô Jeremias, espera aí, você está reclamando de tudo isso? Está cansadinho? Está frustrado? Está fazendo biquinho? Está fazendo isso? Deixa eu dizer uma coisa para você, Jeremias, e agora coloca o seu nome aqui. Se você se cansa combatendo com a infantaria, se você está cansadinho enfrentando o exército mais fraco, se você está cansadinho com as frustrações que você está vivendo e que não são nada, porque o que Deus está falando para ele é o seguinte: você está resmungando de uma coisa que deveria te promover, você está reclamando de algo que eu estou te preparando para te fortalecer, porque a infantaria vem com a intenção de enfraquecer, mas na verdade, muitas vezes nós estamos enfrentando infantarias na nossa vida, lutas na nossa vida, que são pequenas previsões de Deus para nos fortalecer, para nos levantar, para nos arregimentar, para nos equipar. Enquanto você está chorando e lamentando por coisas que estão desgastando você, você deveria estar sendo impulsionado pela glória de Deus para alcançar o que Ele está preparando por vir. Então, depois de tanta reclamação, Deus fala: Jeremias, você está reclamando de infantaria, você está reclamando de exército frágil, isso é só o começo, meu filho, não é aí que eu te quero lutando, isso é só uma preparação. Irmãos, quantas vezes nós estamos perdendo a fé, perdendo a motivação, a vibração espiritual no nosso coração, o desejo, a vontade de servir a Deus, a confiança, a fé, a esperança, porque a gente está lidando com problemas de infantaria. O que era para estar nos promovendo e nos lançando para algo maior de Deus em nós, está nos derrubando. E se você cai diante da infantaria, o que vem depois? Se nós desistimos de lutar quando tem infantaria, o que vem logo a seguir? Então eu vou repetir, para que isso fique marcado no seio do meu coração: existem lutas na nossa vida que são apenas infantaria, não são para derrubar, não são suficientes, não são para te destruir, não são para te desmotivar e nem são para fazer você perder a sua fé. Existem lutas na nossa história que são para nos fortalecer, para nos arregimentar, para nos preparar pelo que está vindo, para nos preparar pelo que está acontecendo longe disso. Ah, porque me negaram, é infantaria, meu filho. Ah, porque me rejeitaram, é infantaria. Traíram minha confiança, é infantaria. Não me reconheceram, é infantaria. Não ligaram no meu aniversário, não me deram oportunidade, ficaram rebeldes contra mim, faltou a condição, me desaprovaram, me envergonharam, fizeram algo comigo em público, me caluniaram, é infantaria. Se isso te derruba, o que vai acontecer quando Deus te colocar no lugar que Ele preparou para você estar? Como você vai sustentar e suportar o lugar que Deus preparou para você estar? Pode ser que essa noite você esteja desiludido, frustrada, desanimado por guerras que ainda são fracas demais diante do que Deus está preparando você para enfrentar. Porque olha só o que Deus diz para Jeremias: se você se cansa correndo com os homens, deixa eu passar aqui. Se você se cansa correndo com os homens, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, porque isso aí que você está reclamando ainda é seguro, nem se compara com o que está vindo por aí, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Se você está reclamando pela infantaria, o que será de você quando eu colocar você no lugar que eu preparei para você estar?
essas oportunidades que eu trouxe para você se fortalecer, aprender, desenvolver, se capacitar. Se você se cansa agora, lutando por um marido dessa maneira, o que vai acontecer quando o seu casamento, seu filho precisar daquilo? Se você se cansa agora por isso, o que vai acontecer quando eu te posicionar naquele lugar que eu preparei para você? É o que Deus está dizendo para Jeremias, está dizendo para mim e para você. Se você se cansa correndo com a infantaria, o que vai acontecer quando eu chamar a cavalaria? Porque é o que vem logo a seguir. A imagem agora muda. Deus diz para Jeremias: isso não é nada, escute o barulho dos cavalos, eles estão vindo logo atrás. A infantaria só é o prenúncio de o que está vindo adiante. Pastor, está profetizando piora na minha vida? Não, estou profetizando um lugar onde Deus vai te dar batalhas maiores, mas batalhas onde você terá ferramentas maiores para lidar com elas. Porque foi exatamente o que eu ouvi sentado naquela madrugada lá no fundo, dizendo para Deus: por quê? Porque comigo? Justo agora? E Deus fala comigo profundamente nesse versículo dizendo: se você se cansa correndo a pé, com os que correm a pé, o que vai acontecer quando eu te colocar com aqueles que vão a cavalo? Se você não consegue suportar uma frustração que te afeta agora, o que vai acontecer com você quando eu te colocar diante de grandes responsabilidades? Se você reclama agora de pagar a luz da sua casa, o que vai acontecer quando você tiver que pagar a luz de uma empresa inteira que será sua? Se você reclama agora de um filho que está te dando problema, o que dirá quando você for um líder de um pequeno grupo cheio de adolescentes? Se você reclama agora da sua falta de dinheiro e de recursos, o que será de você quando você tiver que depender profundamente da graça e do cuidado de Deus para seguir a sua vida? Deus nos chama para lugares maravilhosos, mas Ele não faz isso sem antes nos preparar antecipadamente. Por isso, queridos, a pergunta é: você está de fato preparado para correr com os cavalos? Porque é lá que Deus te quer, é lá que Ele nos chamou para estar, é lá que Ele nos chamou para viver. Mas a gente precisa saber se é lá que nós queremos estar, porque se a infantaria te derruba, nós temos sérios problemas para continuar a nossa caminhada. Correr com os cavalos é estar no lugar onde Deus nos chamou para batalhar. A infantaria é só o prenúncio, é só o prelúdio do que está vindo. Se você se cansa agora com a infantaria, como é que Deus vai te colocar nos lugares mais elevados para você combater com os que vêm a cavalo? Você quer continuar na mediocridade da infantaria? Quer continuar lamentando os lugares pequenos, baixos, insignificantes, meramente humanos, onde você se posiciona? Ou você está disposto a dizer: Senhor, não, eu quero passar por essa infantaria, porque o Senhor está me preparando para enfrentar o que vem por depois, o que vem logo atrás, porque eu já começo a escutar o som dos cavalos. É isso que eu entendo para o meu coração, e eu gostaria de compartilhar com o seu coração. Que Deus me chamou não para ficar lamentando a infantaria que me ataca, porque pode ter certeza que sempre quando existe um marco, uma transformação, uma mudança na nossa vida, o diabo vai liberar a sua infantaria de ataque contra nós, mas ainda é o exército mais frágil, ainda é o exército mais fraco, é um exército que vem para nos afrontar. Mas Deus nos chama a estar em lugares mais posicionados, onde a luta é maior, onde a dificuldade é maior, onde as coisas maiores acontecem, onde o propósito se estabelece. Só que eu tenho certeza que nesse momento você está preocupado com isso. Porque se eu não consigo resistir à artilharia, ou melhor, à infantaria, como é que eu vou resistir à cavalaria? Mas olha que interessante. O texto diz assim, se você se cansa correndo com os homens, como poderá competir com os cavalos? Eu pergunto para você o seguinte, a imagem aqui é perigosa. Você imagina que Deus está falando o seguinte: olha, Jeremias, você está agora enfrentando os que vêm a pé, mas chegará um dia que você estará a cavalo, enfrentando os que vêm a cavalo. É isso que você entendeu? Porque não é isso que o texto diz. O texto diz o seguinte: Jeremias, você está a pé agora, enfrentando os que vêm a pé, mas chegará um dia que você estará a pé, enfrentando os que vêm a cavalo. Percebeu isso? Sabe o que isso significa? Que essa batalha, você não vai lutar pela sua capacidade, porque nenhum homem tem condição de competir com o cavalo. Os cavalos são mais fortes, mais rápidos, mais ágeis, mais velozes. Os cavalos são mais capazes.
Nenhum homem consegue resistir à força do cavalo, não dá para comparar. Então Deus fala o seguinte: Jeremias, você vai estar numa posição de desvantagem, para que você saiba exatamente que sou eu quem te capacito, que sou eu quem faço por você. Você não resiste à infantaria, mas chegará um dia que você saberá que eu estarei com você, lutando as suas guerras, batalhando pelas suas dores e correndo com você contra os cavalos que vêm, porque você não pode, você não é capaz, mas eu vou te posicionar nesse lugar. Irmãos, eu nunca imaginei, aos 15 anos de idade, quando eu era um jogador de futebol, de que através da palavra de Deus transformada e ministrada em minha vida, eu poderia estar diante de vocês, pastoreando uma igreja. O que eu estou fazendo não é pelo meu recurso, não é pela minha capacidade, não fui eu que me coloquei aqui, eu não tenho condições de fazer isso sozinho. Sabe o que eu estou fazendo, irmãos? Eu estou correndo com cavalos. Eu estou fazendo algo além das minhas capacidades, eu estou fazendo algo além das minhas forças, eu estou fazendo algo além das minhas qualificações. Não sou eu quem faço isso, não sou eu quem opero nisso, eu estou correndo com cavalos. Porque o homem natural não compete, o homem natural não consegue vencer, assim como você também não vai vencer essa batalha sozinha, assim como também você não vai vencer essa luta sozinho. Por isso, o texto nos chama a lembrar, a convocar o nosso coração, a recordar a seguinte frase: de que algumas lutas são apenas infantaria, que avisam que os cavalos estão vindo. E isso vai gerar mais dependência, isso vai gerar mais sobrenatural, mais milagres, mais confiança, mais oração, mais rendição, mais coração dobrado. Por isso que eu fico imaginando, se você desistir agora, se você parar agora que a luta ficou mais ferrenha, essa luta ficou mais intensa, o que vai ser? Ou o que seria se você resistisse e estivesse lá correndo com os cavalos? Porque lá é o lugar do sobrenatural. Lá é o lugar onde Deus opera. Lá é o lugar onde as suas armas não valem nada. Sabe por quê? Porque o que você vai fazer com a sua arma quando os cavalos vierem contra você? O que você vai fazer com o seu currículo, com a sua graduação, com a sua pós-graduação, com a sua poupança, com a sua aposentadoria, com o seu investimento financeiro, com a sua saúde ótima, com a sua família? O que você vai fazer quando os cavalos vierem marchando contra você? Ninguém compete a pé contra a cavalaria. Mas Deus diz o seguinte: eu te chamei para competir com eles, porque você não vai na sua força, você vai na minha força. Por isso que o Salmo 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu todavia confiarei no nome do Senhor. Podem vir com cavalos, manda artilharia, manda infantaria, pode chegar, porque eu sei que essa infantaria só está me preparando, é só um treino. Deus está me tornando pronto, para que quando eu tiver que enfrentar a cavalaria, eu dependa ainda mais dEle, eu conheça mais o seu caráter, mais a sua vontade, mais o seu querer. Irmãos, quando vier a infantaria, eu não vou me desgastar, eu não vou me arrepender, eu não vou me arrebentar, dizer, minha vida acabou. Eu vou dizer: Senhor, o Senhor só está me preparando no lugar onde você vai me posicionar, e eu estou aguardando pela tua providência, porque eu não posso, eu não consigo, eu não tenho qualidade, mas nem por isso eu vou parar de marchar. Sabe por quê? Porque o Senhor vai correr ao meu lado, porque eu não tenho condições de ir contra cavalos, mas o Senhor vai fazer isso por mim. Corra, irmão, corra, minha irmã, corra com os cavalos, não desista agora. Suas frustrações, suas lamentações, essas palavras que estão sendo ditas, só nos lembram de que nós estamos em luta, em preparação para correr com os cavalos. Veja só esse texto que maravilhoso. Troque a reclamação dos ataques da infantaria pela coragem de enfrentar a cavalaria. Coragem, irmão. Ainda não é o fim, ainda não é o término. Deus está preparando, Deus está fundamentando a sua vida, Deus está fortalecendo seus passos, para que quando você escutar os sons dos cavalos, você não se atemorize, porque você sabe que Deus está ao seu lado, e essa batalha você não precisa ir com a sua força, não precisa ir com a sua qualificação, não precisa ir com a sua habilidade, não precisa ir com a sua competência, nem capacidade, porque essa batalha não é sua. Deus te coloca ali exatamente para você saber que de homem para homem você pode até lutar, mas que de homem para cavalo você depende totalmente dele, e é nessa batalha que você sabe que ele está presente. Deus está te colocando, Deus está me colocando
num lugar mais elevado. Só que o lugar mais elevado traz lutas mais elevadas. Deus está nos colocando em lugares de maiores influências. Só que lugares de maiores influências traz lutas maiores e traz a cavalaria contra nós. Mas não é para você se atemorizar, porque é assim que nós lutamos as nossas guerras. Quando nós olhamos para Deus e dizemos: eu não vou na minha força, eu não vou no meu braço, porque eu sei que o Senhor é quem luta as minhas guerras. Vamos colocar em pé, queridos, nós vamos orar juntos nesse momento, enquanto a equipe de louvor vem à frente. Coragem. Coragem para correr, coragem para continuar, coragem para não desistir. Coragem para enfrentar os seus gigantes. Davi é o maior exemplo bíblico de alguém que foi preparado para enfrentar a cavalaria. Quando ele era pastor de ovelhas, um leão e um urso atacou o seu pequeno rebanho. Davi não orou dizendo: Deus, por quê? Eu tenho sido um bom pastor, tenho tocado a minha harpa para adorar o Senhor enquanto estou no campo, tenho feito meu trabalho com excelência. Sabe o que Davi fez? Ele enfrentou o leão e o urso. Ele enfrentou apenas a infantaria. Por quê? A cavalaria viria com Golias, com o gigante. E como ele foi fiel naquele lugar de treinamento, de preparo para se tornar pronto para os seus grandes desafios, Deus o colocou numa condição de maior desafio ainda. E Deus, com apenas uma pedra, usou o que só Ele pode fazer, o sobrenatural. Nenhum gigante cai com uma pedra, nenhum gigante cai com estilingue, irmãos. É Deus quem derruba gigantes na nossa vida. Então enfrente o seu leão, enfrente o seu urso, enfrente a sua infantaria, enfrente as suas lutas do agora, enfrente as suas dificuldades do presente. Deixe as suas frustrações no altar de Deus. Não se queixe, não resmungue, faça a sua parte, porque quando os gigantes vierem, quando a cavalaria pesada vier, mais ágil, mais forte, mais equipada, você os derrotará, não pela sua força, não pelo seu braço, mas pela glória e para a glória do Senhor. Você enfrentará e manifestará o poder de Deus na sua vida, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o poder que habita em nós, é o poder que nos capacita a viver no sobrenatural, a viver na esfera do milagre. Por isso eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou continuar correndo, eu vou continuar avançando, e eu sei que o Senhor lutará as minhas guerras, vencerá as minhas batalhas, porque eu confio no Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar você que está em campanha essa noite, eu quero convidar você a vir à frente, receber a oração do Ministério de Intercessão que estará aqui. Mas também quero convidar você que vai começar a sua campanha, enfrentar a sua infantaria, vir aqui à frente também começar. Há uma infantaria pesada contra você, é só o começo, mas na força de Deus você vencerá. Então venha começar a sua campanha. Quem vai começar a sua campanha de oração pode vir, e quem está na 2ª até a 7ª semana de oração também pode vir enquanto nós cantamos essa canção. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já tentei por todos os caminhos, já tentei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das suas maravilhas. Escute isso essa noite. Que tens poder para salvar. Sim, Ele é a sua força. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levante os seus olhos para quem te ajuda. Levantarei meus olhos. Levante os seus olhos. Clamarei socorro.
tua palavra diz que faz-me escutar. É Ele quem deve falar e não você. Levantarei, é Ele que deve fazer e não você. E clamarei socorro. O meu coração só quer ouvir o teu falar. Nós estamos diante da sua presença, Senhor, confiando na sua palavra, confiando de que o Senhor interrompeu as nossas vozes e veio com a palavra do céu declarar sobre nós que não devemos nos acovardar diante das ameaças de uma infantaria, daqueles que marcham a pé, porque o Senhor tem algo maior na nossa vida. O Senhor tem algo maior na nossa vida, Senhor. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já tentei por todos os caminhos, já tentei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgote, se levante, vem me ajudar. Se levante seu coração, levante seus olhos ao Senhor. Das suas maravilhas, Senhor, nos ajude. Tens poder pra salvar. Levanta os cansados, posiciona os fracos em tua presença. Escreve um novo começa, Senhor, uma nova história pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que faz-me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. O meu coração só quer. Fala, Senhor, fala acima das nossas frustrações, fala acima do nosso egoísmo, fala acima da nossa incredulidade. Fala, Senhor, fala, Senhor. Tua palavra diz que faz-me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. O meu coração só quer ouvir o teu falar. O que espera em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. O meu sonho agora é o que eu espero alcançar, em teu caminho andar. Meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. O meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que faz me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Teu coração só quer ouvir o teu falar. Levante as suas mãos nesse momento, eu quero orar com você. Senhor, tua palavra diz que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os moços caem e se cansam, de exaustos eles ficam prostrados, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O Senhor nos faz avançar na força do Senhor e não na nossa. Pessoas esgotadas essa noite de lutar,
pessoas reclamando do seu estado de vida, gente queixosa de onde se colocou. Levanta corações, levanta vidas, levanta olhos para enxergar o teu propósito, que isso é só o começo, isso é só infantaria, isso é só os que vêm a pé. Ainda existe um exército a cavalo, mas iremos na força do Senhor. Nós iremos na força do Senhor. Esse gigante vem contra nós com espada e lanças. Ele vem melhor arregimentado, ele vem melhor posicionado, ele vem muito mais capacitado, ele tem mais armas para nos afrontar. Mas nós vamos em nome do Senhor. Em nome do Senhor, eu vou avançar para esses territórios, eu vou avançar para esses lugares, eu vou pisar nessas propriedades que o inimigo tomou de mim, eu vou recuperar o que foi levado, eu vou enfrentar a infantaria, eu vou enfrentar os que marcham a pé e os que vêm a cavalo, porque não é na minha força, é na força do Senhor. Levanta-nos, Senhor, faça-nos correr, e quando não for suficiente correr, faça-nos voar. Mas só não nos deixe prostrar, só não nos deixe desanimar, com a tua presença e com a tua força, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, Deus renove a sua força, e não esqueça, isso é só o começo. Deus te colocou para correr com cavalos.